Antes de começarmos, eu vou precisar te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Não é uma pergunta fácil e provavelmente você já se fez essa pergunta antes, em algum momento que não era bem a hora certa. Talvez numa madrugada, talvez enquanto scrollava o Instagram sem conseguir parar. A pergunta é essa: qual é o seu sonho? O que você sentiu agora mesmo? Quando essa pergunta apareceu aqui, você teve uma resposta clara, segura, animada? Ou você sentiu aquela pontada familiar, aquela coisa que parece ansão, mas também parece vergonha, mas também parece cansaço? Se você sentiu a segunda opção, esse vídeo é para você. E eu quero começar deixando muito claro uma coisa: não existe nada de errado com você. Não é fraqueza, não é falta de ambição, não é imaturidade. O que eu acho, e o que a psicologia começa a confirmar cada vez com mais dados, é que você pode estar pagando um preço alto por uma mentira que a cultura vendeu para todo mundo como se fosse uma verdade universal. Para entender de onde vem essa pressão, a gente precisa dar um passo atrás. A ideia de que todo ser humano precisa ter um grande sonho, um propósito definido, uma missão de vida. Essa ideia não é antiga, ela é relativamente recente. E ela foi construída em grande parte por uma combinação de cultura pop americana, mercado editorial de autoajuda e discurso corporativo de Silicon Valley. Pensa comigo, nos anos 2000 e 2010, explodiram os livros que prometiam que qualquer um poderia ser extraordinário desde que encontrasse sua paixão. O segredo dizia que o universo conspirava a seu favor, se você visualizasse o suficiente. Discursos de formatura nas melhores universidades americanas repetiam, como mantra, a frase atribuída a Steve Jobs: a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E de lá para cá, essa ideia se espalhou. Virou conselho de carreira, virou caption de foto, virou critério para avaliar se uma vida está no caminho certo ou não. O problema é que essa narrativa ignorou completamente algumas realidades muito básicas da existência humana. Primeiro, nem todo mundo descobre cedo o que ama. Tem gente que demora décadas, tem gente que nunca descobre num sentido grandioso e vive uma vida muito boa assim mesmo. Segundo, mesmo quando você ama alguma coisa, transformar isso em trabalho é um processo complexo, cheio de dificuldades, que frequentemente exige que você passe anos fazendo coisas que você não ama antes de chegar lá. Terceiro, e mais importante, a paixão, essa chama que todo mundo te manda seguir, é muito mais resultado de competência do que causa dela. Você não segue uma paixão, você a constrói. Mas esse detalhe foi convenientemente omitido da narrativa. Por quê? Porque um livro que diz construa competência por anos, enfrente dificuldade, tolere frustração e talvez algum dia você comece a amar o que faz, não vende tanta capa de revista quanto siga sua paixão e mude o mundo. Mas eu não quero que isso fique no nível de opinião, porque não é. Existe pesquisa séria sobre isso. Em 2018, pesquisadores da Stanford e da Yale News publicaram um estudo que ficou famoso justamente por ser contraintuitivo. Eles mostraram que pessoas que acreditam na ideia de encontrar sua paixão como se ela fosse algo fixo, já existente dentro delas, só esperando ser descoberto, essas pessoas têm mais chances de desistir quando encontram dificuldades. Por quê? Porque se você acredita que encontrou sua paixão, e de repente aquilo fica difícil, frustrante, chato em alguns momentos, o seu cérebro conclui que provavelmente não era a paixão certa. E você vai embora buscar a próxima, que também vai ficar difícil, que também vai parecer errada. E aí você fica num ciclo, não por falta de vontade, mas por um modelo mental que estava errado desde o começo. Isso aparece também no Journal of Vocational Behavior, que publicou pesquisas mostrando que a crença de que você precisa encontrar sua paixão aumenta significativamente os níveis de frustração quando as pessoas enfrentam obstruções normais no trabalho. Problemas comuns, um colega difícil, uma tarefa entediante, um período de platô viram sinais de que você está no caminho errado. Mas eles não são, eles são parte de qualquer caminho. Barry Schwartz, psicólogo de Swarthmore e autor do livro O Paradoxo da Escolha, adiciona outra camada a isso. Ele mostra que quanto mais opções as pessoas acreditam ter, maior ansiedade e menor a satisfação com qualquer escolha que efetivamente façam. Porque quando as opções parecem infinitas, qualquer escolha parece uma perda potencial. E aí pensa, se você acredita que pode ser qualquer coisa,
qualquer profissão, qualquer versão de si mesmo, mas não sabe o que quer ser, isso não é liberdade. É paralisia. A sensação é de estar parado no meio de um corredor com 1000 portas abertas, sem saber qual entrar. E sentindo que o tempo está passando, enquanto você fica parado lá, eu quero parar um segundo aqui e falar do que acontece dentro de você quando essa pressão age. Porque não é abstrato. Não é só um problema filosófico sobre o sentido da vida. Essa pressão se manifesta de formas muito concretas no seu dia a dia. Ela aparece quando você acorda numa segunda-feira, sem vontade de ir trabalhar, e pensa: se eu tivesse encontrado meu propósito, eu não sentiria isso. Ela aparece quando você vê alguém na internet falando sobre como largou tudo e foi atrás do sonho, e você sente uma mistura de admiração e vergonha que é difícil de nomear. Ela aparece quando alguém te pergunta o que você quer da vida e você trava. Não porque você é perdido, mas porque você internalizou que a resposta precisa ser grandiosa e a resposta grandiosa ainda não chegou. Ela aparece no cansaço, num certo tipo de cansaço que não é físico, é o cansaço de tentar se sentir apaixonado por alguma coisa e não conseguir, e depois se culpar por não conseguir, e depois tentar mais e se culpar mais. Isso tem um nome, é exaustão existencial. E é um dos efeitos colaterais menos falados da cultura do propósito. A psicologia tem um conceito chamado Identity Foreclosure, descrito originalmente pelo psicólogo James Marcia. Ele descreve o fenômeno de quando uma pessoa assume uma identidade, um papel, um objetivo, um ideal, sem ter passado pelo processo real de exploração. E o que isso tem a ver com sonhos? Tudo, porque muita gente não quer um sonho de verdade. Ela quer a sensação de ter um sonho, quer o alívio de poder dizer: eu sei o que quero, quer a validação social que vem de ter uma missão declarada. E aí a ausência de um sonho vira uma ameaça à identidade. Não porque você seja mediano, mas porque a cultura ensinou que ter um sonho é o que separa pessoas com valor de pessoas sem valor. Isso é uma mentira, mas é uma mentira que muita gente carrega como se fosse uma verdade sobre si mesma. Vamos falar de outra coisa que alimenta tudo isso: as redes sociais. E eu não quero fazer aqui o discurso fácil de Instagram. É ruim, né? As pessoas só mostram o que é bom. Esse discurso já foi feito, você já sabe disso. E mesmo assim, o efeito persiste. Por quê? Porque o problema não é só que as pessoas mostram só o que é bom. O problema é que as narrativas de sucesso que se espalham nas redes têm uma estrutura específica. Elas têm um personagem que estava perdido, um momento de viração, uma decisão corajosa e um resultado extraordinário. É a estrutura de um filme. E o nosso cérebro, que adora narrativas, absorve isso como referência de como uma vida deveria ser. O que você não vê nessas histórias: os 5 anos de trabalho antes da viração, as dúzias de tentativas que não deram certo, os meses de dúvida após a decisão corajosa, a sorte, os privilégios que tornaram aquela trajetória possível, a quantidade de gente que fez o mesmo e não chegou ao mesmo resultado. Você não vê isso porque não tem audiência, não vende, não empolga, mas é exatamente essa parte que é real. E aí você fica se comparando não com pessoas reais, mas com versões editadas e curadas de trajetórias selecionadas e se sentindo menor do que é diante de algo que nunca existiu da forma que parece. Isso tem um efeito cumulativo no seu senso de valor próprio. Depois de anos absorvendo essa narrativa, você começa a acreditar que uma vida comum é uma vida desperdiçada, que gostar de coisas simples é sinal de pouca ambicão, que se você não está construindo algo grandioso, você está ficando para trás. Mas ficando para trás em relação a quê? Exatamente, em relação a quem? Essa é uma das perguntas mais libertadoras que você pode se fazer. Porque quando você para responder de verdade, muitas vezes não tem resposta. A sensação de atraso é real, mas o parâmetro que a cria é imaginário. Eu preciso falar do custo real de tudo isso, porque ele existe e é maior do que parece. O primeiro é ansiedade crônica. Não a ansiedade de ter um problema concreto para resolver, a ansiedade difusa, de fundo, de sentir que o tempo está passando e você ainda não descobriu para onde ir. Essa é uma das formas mais esgotantes de ansiedade, porque ela não tem objeto claro. Você não consegue resolver
porque não tem um problema específico, só tem uma presença constante de que algo está errado. O segundo é o burnout precoce. Muito do que chega como burnout nos consultórios de psicologia hoje não vem de excesso de trabalho num sentido simples. Vem da combinação de trabalhar muito com a sensação de que esse trabalho não tem sentido. E quando você internalizou que trabalho só tem sentido se é sua paixão, qualquer trabalho que não se encaixe nessa categoria vai parecer vazio, independentemente do quanto seja útil, bem feito ou reconhecido. O terceiro é a culpa por descansar. Essa é sutil, mas devastadora. Quando você acredita que deveria estar sempre construindo algo grandioso, o descanso vira preguiça. O lazer vira perda de tempo. Você não consegue sentar e simplesmente existir sem a voz no fundo dizendo que você deveria estar fazendo algo com mais propósito. E existe uma ironia cruel aqui que é importante nomear. Quanto mais você força a busca por um sonho, mais vazio você se sente. Porque sonhos autênticos nascem da curiosidade, da experiência, do acidente feliz. Não da pressão e da cobrança. Forcão um sonho é como tentar forcar um sono. Quanto mais você tenta, mais acordado fica. Aqui começa a virada. Tom muda, mais esperançoso, mas sem ser motivacional. Então, o que fazer? Eu não vou te dar uma lista de 5 passos para encontrar seu propósito, porque acho que esse seria exatamente o tipo de conteúdo que perpetua o problema. O que eu quero propor é algo diferente, uma mudança de perspectiva, uma forma diferente de se relacionar com a questão toda. A primeira mudança é parar de tratar propósito como um objeto perdido que você precisa encontrar. Propósito não é um tesouro escondido, esperando por você. Ele é algo que se constrói ao longo do tempo, através de experiência, de decisões pequenas, de aprendizados que só aparecem quando você coloca a mão na massa. A segunda mudança é trocar a pergunta grande pela pergunta pequena. Em vez de se perguntar qual é o meu grande propósito de vida, que paralisa, você pode se perguntar: o que desperta a minha curiosidade agora? Não para sempre, não como missão de vida, só agora. Curiosidade é a semente do propósito. É por onde ele costuma começar, quando começa de verdade, não como uma revelação mística, mas como um interesse genuinamente pequeno que, quando seguido com consistência, vai crescendo. Propósito é aí que acontece quando você segue curiosidade por tempo suficiente. A terceira mudança é separar identidade de objetivo. Você não é seu propósito. Você não é sua profissão. Você não é o tamanho do seu sonho. Essas coisas fazem parte de você, mas não te definem por inteiro e certamente não determinam seu valor enquanto pessoa. Isso pode parecer óbvio quando dito assim, mas presta atenção quantas vezes por dia você avalia seu valor pessoal com base em quanto está progredindo ou produzindo ou encaminhando. É muito mais frequente do que a gente percebe. Tem um conceito que o Cal Newport, pesquisador de Georgetown, desenvolveu no livro So Good They Can't Ignore You, que eu acho que é uma das coisas mais contraintuitíveis e ao mesmo tempo mais úteis que eu já li sobre carreira e propósito. A tese dele é simples. Não siga sua paixão. Construa competência, porque paixão vem depois da competência, não antes. E isso não é opinião, ele fez pesquisa empírica, entrevistou pessoas que declaravam ter encontrado um trabalho que amavam e perguntou se elas já amavam aquilo antes de começar. A resposta esmagadora era não. Elas construíram o amor por aquilo à medida que foram ficando boas nisso, que foram desenvolvendo autonomia, que foram criando conexões reais na área. Em outras palavras, a paixão é uma consequência do domínio, não um pré-requisito. Você não precisa amar o que faz para começar. Você precisa começar para ter chance de amar o que faz. Isso muda tudo, porque significa que a sensação de não ter paixão por nada não é necessariamente um sinal de que você não encontrou a coisa certa. Pode ser simplesmente que você ainda não ficou bom o suficiente em coisa nenhuma para sentir o prazer que vem da competência real. Competência gera motivacão, motivacão gera mais investimento, investimento gera mais competência. E em algum momento nesse ciclo, algo que começou como trabalho pode se tornar algo que você genuinamente ama. Não sempre, não garantido, mas essa é a direção realista. E é infinitamente mais honesta do que siga sua paixão e dê tudo certo. Então, na prática,
o que muda? A primeira coisa é parar de usar trajetórias editadas como régua para medir a sua vida. Isso não é só um conselho de bem-estar. É uma questão de precisão. Quando você usa uma régua distorcida para medir algo, a medida que você obtém é errada. Você não está medindo a sua vida mal por falta de autoconhecimento. Você está medindo com o instrumento errado. A segunda coisa é reduzir o horizonte de planejamento. Planos de 10 anos para a vida toda paralisam. Próximos passos movem não porque a ambição de longo prazo seja ruim, mas porque sem ação no presente, qualquer visão de futuro permanece abstrata. E o abstrato não alimenta, só o concreto alimenta. Então, o que é o próximo passo? Não o destino final. O próximo passo, pequeno o suficiente para ser factível, concreto o suficiente para ser real. A terceira coisa é se permitir gostar de coisas comuns. Isso é mais difícil do que parece, depois de anos de condicionar a ideia de que o comum é insuficiente. Mas existem vidas muito ricas, construídas em cima de coisas simples. Vidas cheias de conexão, de competência, de prazer, de sentido, sem nenhuma missão declarada, sem nenhum propósito grandioso, sem nenhuma história de viração cinematográfica. Uma vida comum vivida com presença é muito mais significativa do que uma vida extraordinária vivida em ansiedade constante. A quarta coisa é trocar a pergunta do propósito pela pergunta da contribuição. Em vez de se perguntar qual é minha missão, pergunte qual problema eu tolero resolver, ou quem eu consigo ajudar com o que sei fazer. Propósito aparece muito mais frequentemente quando você olha para fora do que quando você olha para dentro. E a quinta coisa, talvez a mais importante, é separar o valor da sua existência, da produtividade da sua existe. Você tem valor porque existe, não porque produz, não porque realiza, não porque tem um sonho grandioso. Isso não é autoajuda barata. É uma premissa fundamental que a cultura de produtividade e propósito corroeu sistematicamente e que vale a pena reinstalar com cuidado. Quero terminar com algo que eu genuinamente acredito. Tem muita gente assistindo esse vídeo agora que está cansada, não de trabalhar, não de viver, mas de tentar sentir algo que parece que todo mundo ao redor sente com naturalidade e que simplesmente não aparece com essa naturalidade para elas. E essa pessoa é frequentemente das mais inteligentes, das mais reflexivas, das mais honestas. Porque as pessoas que menos se questionam também são as que menos notam a pressão. Quem sente o peso dessa cobrança é geralmente quem pensa de verdade sobre a própria vida. Você não está quebrado, você está lúcido demais para aceitar uma narrativa que não é verdadeira. Você não está atrasado, porque não existe um horário certo para descobrir quem você é. Essa ideia de que você precisaria ter chegado em algum lugar já com sua identidade formada, seu propósito claro, sua trajetória traçada, menos é uma invenção cultural, não uma lei natural. Pessoas mudam de direção aos 30, aos 40, aos 50. Propósitos emergem devagar, construídos por anos de tentativa e erro. Identidades se revelam ao longo do tempo, não em epifanias drásticas. E às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer não é largar tudo e ir atrás do seu sonho. É parar, respirar e se perguntar honestamente de que essa cobrança realmente vem. O que eu estou tentando provar e para quem? Porque muitas vezes, quando você encontra a resposta honesta para isso, a pressão diminui. Não desaparece, mas diminui. E nesse espaço menor é que alguma coisa genuinamente sua pode começar a aparecer. A gente não precisa de um sonho grandão para começar, só de honestidade para admitir o que está pesando por dentro. Se esse vídeo fez sentido para você, se você reconheceu alguma coisa de si mesmo, aqui o canal continua exatamente nessa direção. Psicologia aplicada à vida real. Sem romantismo, sem promessas que não existem. Se inscreve, não por obrigação. Mas se você quer continuar tendo esse tipo de conversa, faz sentido estar aqui. E me conta nos comentários, né? Qual parte desse vídeo chegou mais perto do que você está vivendo? Eu leio tudo. Até a próxima.